Potifar viveu no auge do poder egípcio, uma época em que Faraó reinava absoluto e a estrutura militar do império era fundamental para manter a ordem e a expansão das fronteiras. Como capitão da Guarda Real, Potifar não era apenas um soldado de alto escalão, mas um dos homens mais próximos do monarca. Ele supervisionava a segurança do palácio e dos territórios próximos, garantindo que nenhuma ameaça se aproximasse da realeza. Essa posição lhe concedia grande prestígio e uma vida de conforto, mas também exigia extrema disciplina e lealdade inabalável. Desde jovem, Potifar se destacou entre os militares egípcios por sua inteligência estratégica e habilidade em lidar com situações de alto risco. No Egito, onde o poder era construído com base na força e na astúcia, ele rapidamente subiu na hierarquia, ganhando a confiança dos líderes militares e do próprio faraó. Sua presença imponente e sua capacidade de tomar decisões rápidas o tornaram uma figura respeitada entre os oficiais e temida entre os inimigos do império. A cada vitória nas batalhas, sua influência crescia, consolidando-o como um dos homens mais poderosos de sua geração. A casa de Potifar refletia seu status. Localizada em uma região nobre do Egito, era uma verdadeira fortaleza, cercada por altos muros e protegida por guardas treinados. Seus corredores eram adornados com ouro e estátuas que contavam histórias de conquistas militares. Potifar não apenas governava sua casa como um general comanda seu exército, mas também mantinha um ambiente de ordem impecável. Nada acontecia sob seu teto sem que ele soubesse. Sua riqueza e sua reputação eram resultado de anos de dedicação ao exército egípcio, e ele não permitia que sua posição fosse ameaçada por nada nem ninguém. No entanto, a grandeza de Potifar não vinha apenas de seu poder militar, mas também de sua visão administrativa. Ele sabia que um império não se sustentava apenas pela força, mas também pela gestão eficiente. Por isso, além de cuidar da segurança do Egito, ele era um homem de negócios astuto, envolvido no comércio e na administração de recursos. Suas propriedades eram vastas e seus campos prosperavam, garantindo um fluxo contínuo de riqueza. O sucesso de sua casa e de suas posses dependia diretamente da competência daqueles que trabalhavam para ele. E Potifar era criterioso na escolha de seus servos. Porém, apesar de toda sua glória, Potifar carregava um peso silencioso. A vida de um capitão da guarda não permitia fragilidades. Ele vivia cercado de servos e soldados, mas sua posição exigia isolamento. Ele era um homem de deveres, um comandante que não podia demonstrar hesitação ou fraqueza. Seu destino era traçado pelo império que servia, e todas as suas decisões precisavam ser calculadas. O Egito prosperava, mas o coração de Potifar estava sempre preso à rigidez de sua função. Foi nesse contexto que um jovem escravo hebreu entrou em sua casa. Para Potifar, José era apenas mais um servo, um entre tantos que chegavam aos mercados de escravos do Egito. Mas ele não poderia imaginar que esse rapaz mudaria para sempre sua história e a história de uma nação inteira. O destino, que sempre pairava como uma força invisível sobre os grandes impérios, começava a tecer seus fios de maneira inesperada. Se você quer aprender mais sobre a Bíblia de um jeito que poucas pessoas conhecem, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E vamos para o vídeo. José, o escravo que se destacou. Quando José foi trazido ao Egito, ele não passava de um jovem vendido como mercadoria. Os mercados de escravos eram cenários comuns no império, onde homens e mulheres eram negociados como simples objetos. Potifar, um homem acostumado a avaliar a utilidade de seus servos, viu José apenas como mais um entre tantos. No entanto, desde o início, algo no hebreu parecia diferente.
Havia uma postura firme em seu semblante, uma determinação silenciosa que destoava dos demais. Para um homem como Potifar, acostumado a ler pessoas, isso não passou despercebido. José começou sua jornada realizando tarefas simples dentro da casa de Potifar. Sua rotina era a de qualquer escravo: obedecer, servir e não questionar. No entanto, sua maneira de trabalhar logo chamou a atenção. Diferente dos outros servos, ele não apenas cumpria suas ordens, mas fazia tudo com excelência. Nada passava despercebido por ele, e tudo o que tocava parecia prosperar. A casa, já bem administrada, começou a funcionar com uma eficiência ainda maior. Pequenos detalhes que antes não eram notados agora pareciam estar perfeitamente alinhados. Potifar, sempre observador, percebeu rapidamente a diferença que José trazia ao seu lar. Aos poucos, o jovem começou a receber mais responsabilidades, e em cada nova função demonstrava inteligência e comprometimento. Os estoques eram melhor organizados, os servos trabalhavam com mais harmonia e até os negócios de Potifar pareciam fluir melhor. Era como se uma força invisível estivesse favorecendo tudo o que José fazia. O capitão da guarda não era um homem religioso, mas não podia negar que havia algo incomum acontecendo. O tempo passou e a confiança de Potifar em José cresceu. Diferente de outros servos, o hebreu não precisava ser vigiado. Ele trabalhava com uma honestidade e disciplina raras de se encontrar. Essa confiança levou Potifar a delegar cada vez mais responsabilidades a ele. Primeiro foram pequenas tarefas, depois a administração de setores inteiros da casa, até que, por fim, José se tornou o responsável por tudo o que acontecia ali. Potifar, acostumado a medir riscos, tomou uma decisão ousada, mas que parecia natural. Entregou sua casa nas mãos daquele jovem escravo. A relação entre Potifar e José se tornou singular. Embora ainda houvesse uma hierarquia inquebrável, era evidente que o egípcio via no hebreu algo além de um simples servo. Ele respeitava sua capacidade e, de certa forma, confiava nele mais do que em muitos de seus próprios oficiais. Potifar era um homem pragmático e não tomava decisões baseadas em sentimentos ou preferências. Mas José era diferente. Sua presença trazia algo que Potifar não podia explicar, uma estabilidade e harmonia que transformavam tudo ao redor. No entanto, nem todos viam José com bons olhos. A casa de Potifar era um ambiente de intrigas, onde servos e oficiais disputavam favores e posições. O sucesso do jovem hebreu começou a incomodar alguns que viam nele uma ameaça, mas a maior de todas as ameaças estava dentro da própria casa de Potifar. Alguém observava José com outros olhos, e esse olhar carregava um perigo silencioso que poderia mudar o destino de todos. Potifar confiava no hebreu, mas nem ele poderia prever o que estava prestes a acontecer. O que começou como uma história de sucesso logo se tornaria um drama repleto de traição, desejo e consequências irreversíveis. A tentação e a armadilha na casa de Potifar. A casa de Potifar, antes um lugar de ordem e estabilidade, começou a se tornar um campo de tensão silenciosa. José, agora administrador de todas as posses de seu senhor, continuava desempenhando suas funções com excelência. No entanto, seus dias começaram a ser marcados por algo que ia além das responsabilidades diárias. A esposa de Potifar, acostumada a ter tudo o que desejava, passou a enxergar o jovem hebreu de uma forma diferente. Ele não era apenas um servo eficiente. Sua presença, sua postura firme e seu caráter íntegro a intrigavam mais do que qualquer luxo que possuísse. No início, eram apenas olhares furtivos, cruzando os corredores da casa como faíscas que passavam despercebidas por todos, exceto pela própria mulher.
José, sempre atento, percebeu os sinais, mas manteve sua postura irrepreensível. Ele evitava qualquer proximidade desnecessária e focava em seu trabalho. Mas a esposa de Potifar não era uma mulher que aceitava recusas facilmente. Seu desejo crescia a cada dia, alimentado pela resistência do hebreu. O que começou como curiosidade, logo se transformou em um desejo incontrolável, e ela decidiu agir. As investidas começaram discretas, com palavras sutis e gestos que tentavam quebrar a barreira que José mantinha entre eles. No entanto, o jovem hebreu permaneceu firme, recusando qualquer insinuação. Para ele, aquilo não era apenas uma questão de respeito ao seu senhor, mas também uma questão de fé. Ele sabia que ceder seria um pecado diante de Deus, e isso estava acima de qualquer consequência terrena. A cada recusa, a esposa de Potifar se tornava mais insistente. Seu orgulho ferido apenas aumentava sua determinação em ter José a qualquer custo. O tempo passou e a situação atingiu seu ápice. Em um dia em que a casa estava vazia, sem servos ou testemunhas, a esposa de Potifar armou sua última tentativa. Ela se aproximou de José de forma direta, agarrando-o e implorando para que ele se deitasse com ela. Foi um momento de extrema tensão. José, sentindo que não havia mais saída, fez a única coisa possível: fugiu. Ele escapou de suas mãos, mas deixou para trás sua túnica, que ficou presa em seus dedos. Aquilo foi o suficiente para que a mulher transformasse sua frustração em fúria. Tomada pelo orgulho ferido e pelo desejo de vingança, ela gritou por socorro, fingindo desespero. Quando os servos chegaram, ela segurava a túnica de José e chorava, alegando que havia sido atacada. Sua voz tremia, suas palavras eram carregadas de indignação. O cenário estava armado. Não havia como José se defender. Para os servos e oficiais que ouviram a história, tudo parecia real. A notícia correu rapidamente e, quando Potifar chegou, encontrou sua esposa cercada por testemunhas, segurando a prova que o condenaria. Potifar ouviu a história de sua esposa com atenção, mas dentro de si algo não parecia certo. Ele conhecia José melhor do que ninguém dentro daquela casa. O jovem sempre fora íntegro, responsável e jamais demonstrara qualquer sinal de deslealdade. Mas, por outro lado, Potifar também conhecia sua esposa. Ele sabia que sua fúria e seu orgulho não tinham limites. No entanto, a pressão social era grande e sua posição exigia que ele tomasse uma decisão. O que quer que ele fizesse teria consequências que poderiam afetar sua própria autoridade dentro do palácio. O julgamento de Potifar foi rápido, mas não sem hesitação. José foi preso, condenado por um crime que não cometeu. Mas, ao invés de ser executado, como seria esperado para um escravo acusado de atacar a esposa de um oficial, ele foi enviado à prisão real. Essa decisão indicava que, no fundo, Potifar não acreditava completamente na acusação. No entanto, naquele momento, sua prioridade era proteger sua casa e sua reputação. O que ele não sabia era que essa escolha não apenas mudaria a vida de José, mas também alteraria os rumos da história de toda uma nação. As consequências da decisão de Potifar. Após a prisão de José, a casa de Potifar nunca mais foi a mesma. O silêncio tomou conta dos corredores e a harmonia que antes reinava parecia ter desaparecido. Os servos trabalhavam sem o mesmo vigor e os negócios começaram a enfrentar pequenas dificuldades. Potifar, embora seguisse sua rotina como capitão da guarda, não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. A prosperidade que cercava sua casa quando José estava presente parecia ter se dissipado, como se uma bênção invisível tivesse partido junto com o hebreu para a prisão. Potifar evitava falar sobre o assunto, mas as dúvidas sobre sua decisão o acompanhavam.
Ele se lembrava do olhar sereno de José no momento em que foi levado pelos guardas. Não havia medo, nem raiva, apenas uma aceitação tranquila, como se o jovem soubesse que aquilo fazia parte de algo maior. O capitão da guarda já havia visto muitos homens tentando se defender desesperadamente de acusações, mas José não agiu assim. Esse detalhe o incomodava, pois no fundo ele sabia que havia algo naquela história que não fazia sentido. Os dias se arrastavam e o vazio deixado por José se tornava cada vez mais evidente. Potifar, um homem acostumado a tomar decisões racionais e estratégicas, começou a se perguntar se havia cometido um erro. O que Potifar não sabia era que, na escuridão da prisão, José continuava a se destacar. Mesmo encarcerado, sua postura irrepreensível e sua capacidade de organizar e administrar logo chamaram a atenção dos guardas. Assim como aconteceu na casa de Potifar, onde tudo prosperava sob seus cuidados, dentro da prisão, a ordem começou a se estabelecer ao redor dele. Os prisioneiros o respeitavam, os guardas confiavam nele, e pouco a pouco sua influência crescia mesmo atrás das grades. O destino ainda estava traçando seus planos. Enquanto isso, Potifar começou a ouvir rumores. Entre os corredores do palácio e as conversas dos oficiais, começaram a circular histórias sobre um prisioneiro hebreu que interpretava sonhos com precisão. No início, ele não deu importância, focado em seus deveres, mas algo dentro dele o inquietava. A cada relato, sua mente voltava para o jovem que ele enviara para a prisão. Seria José o prisioneiro de quem estavam falando? Se fosse, o que aquilo significava? A conexão entre eles parecia não ter sido completamente rompida. Potifar não podia imaginar que aquele escravo que um dia administrou sua casa estava prestes a se tornar um nome conhecido em todo o Egito. Seu destino e o de José ainda estavam ligados, e o tempo mostraria que a história do hebreu estava longe de terminar. Algo estava prestes a acontecer. E Potifar, mesmo sem perceber, ainda fazia parte dessa trama que se desenrolava. Os caminhos do poder são imprevisíveis, e o Egito estava prestes a testemunhar uma reviravolta que ficaria para a história. José na prisão e a ascensão ao poder, enquanto Potifar tentava ignorar as dúvidas que rondavam sua mente, José permanecia na prisão. Mas sua história estava longe de acabar. Diferente dos outros prisioneiros, ele não se deixou consumir pelo desespero ou pela revolta. Sua fé e seu caráter permaneceram intactos, e logo sua postura chamou a atenção dos guardas. Com o tempo, ele ganhou responsabilidades dentro da prisão, organizando os detentos e mantendo a ordem. O que acontecera na casa de Potifar agora se repetia. E a presença de José começava a transformar o ambiente ao seu redor. Na escuridão da prisão, algo inesperado aconteceu. 2 oficiais de Faraó foram encarcerados, o copeiro-chefe e o padeiro-mor. Ambos tiveram sonhos misteriosos que os deixaram inquietos, e José, ao perceber sua angústia, ofereceu-se para interpretar suas visões. Com precisão e sabedoria, revelou que o copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro seria executado. Em poucos dias, as predições se concretizaram exatamente como José havia dito. Esse evento foi o primeiro passo para a reviravolta que mudaria sua vida para sempre. O tempo passou, e José continuou preso, esquecido pelo copeiro que prometera mencioná-lo a Faraó. No entanto, o destino começou a se mover novamente. Certa noite, o próprio Faraó teve sonhos perturbadores que nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretar. O palácio foi tomado por tensão, pois os sonhos do rei eram vistos como mensagens divinas. Foi então que o copeiro se lembrou de José e mencionou ao Faraó a existência de um prisioneiro hebreu capaz de revelar mistérios ocultos.
Rapidamente, José foi chamado à presença do rei. Diante de Faraó, José demonstrou a mesma serenidade que um dia impressionara Potifar. Sem hesitação, interpretou os sonhos do monarca, revelando que o Egito enfrentaria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Mais do que apenas decifrar as visões, José apresentou um plano detalhado para salvar o reino da calamidade iminente. Sua inteligência e discernimento impressionaram o faraó, que tomou uma decisão surpreendente. Elevou José ao posto de governador do Egito, tornando-o o segundo homem mais poderoso do império. A notícia se espalhou rapidamente pelo palácio e pelos corredores da cidade. Potifar, ao ouvir os relatos, sentiu um misto de incredulidade e admiração. O escravo que ele próprio lançara na prisão agora governava o Egito ao lado de Faraó. A história tomara um rumo inesperado, e Potifar sabia que, de alguma forma, havia desempenhado um papel crucial na ascensão de José. O destino que um dia ele tentou controlar agora mostrava que sua influência ia além do que poderia imaginar. O Egito vivia tempos de transformação. Com José governando ao lado de Faraó, o império começou a se preparar para os anos de fome que viriam. Seus planos eram precisos e sua liderança inquestionável. Ele ordenou a construção de grandes celeiros e organizou um sistema eficiente de armazenamento de grãos. As terras do Egito prosperavam sob sua administração e sua sabedoria logo se tornou conhecida por todo o reino. Potifar, que sempre esteve no centro do poder, observava de longe o crescimento daquele que um dia foi seu escravo. Após José ter sido nomeado governador do Egito pelo faraó, sua vida mudou drasticamente. De um prisioneiro injustamente acusado, ele foi elevado à segunda posição mais poderosa do reino, apenas abaixo do próprio faraó. Recebeu o nome egípcio de Zafenate-Paneia e foi dado em casamento a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de Om. Este casamento com uma mulher de alta nobreza egípcia consolidou ainda mais a posição de José no Egito, integrando-o à elite social e religiosa do país. Algumas interpretações equivocadas surgem ao longo do tempo, e uma delas é a ideia de que Potifar, por ser eunuco, teria que, digamos, mudado de sexo e adotado o nome Potifera. Essa interpretação, embora circulante em algumas doutrinas, não tem qualquer fundamento nas escrituras sagradas e resulta de uma confusão entre dois personagens distintos. A Bíblia não menciona em nenhum momento que Potifar, o oficial egípcio que comprou José como escravo, tenha mudado de sexo ou de nome. Esse tipo de interpretação errônea pode ser fruto de mal-entendidos ou da falta de atenção ao contexto e à distinção entre as figuras bíblicas. É essencial destacar que Potifar e Potifera são, na verdade, duas pessoas completamente diferentes na narrativa bíblica. Potifar é mencionado em Gênesis 39 como o capitão da guarda do faraó, que comprou José e o fez seu mordomo. Ele desempenha um papel importante na história inicial de José no Egito, mas sua história não está conectada com Potifera, exceto pela coincidência de seus nomes. Potifera, por outro lado, é apresentado em Gênesis 41-45 como o sacerdote de Om, cujo nome aparece no contexto do casamento de José com Asenate, sua filha, após José ser nomeado governador do Egito. A confusão entre esses dois nomes pode levar a interpretações erradas, mas é crucial entender que Potifar e Potifera ocupam papéis distintos na história de José e não são a mesma pessoa. Nos corredores do palácio, o nome de José se tornou sinônimo de estratégia e discernimento. Os oficiais de Faraó mencionavam suas decisões com respeito, e os conselheiros do rei seguiam suas orientações sem questionar. Potifar,
que por tantos anos comandou a segurança do reino, viu sua própria influência começar a se tornar secundária. Antes um dos homens mais próximos do faraó, agora ele era apenas um dos muitos que serviam sob a nova ordem estabelecida por José. O império se movia em uma nova direção, e Potifar se perguntava qual era seu lugar nesse cenário. As lembranças de José nunca desapareceram completamente da mente de Potifar. Ele se recordava de sua presença serena, de sua integridade inabalável e da forma como sua casa prosperava sob seus cuidados. Agora, vendo-o no comando do Egito, Potifar entendia que aquele jovem sempre teve um propósito muito maior. No fundo, ele sabia que sua decisão de confiar em José no passado não fora apenas uma questão de conveniência. Havia algo além, algo que ele não compreendia na época, mas que agora parecia claro. O tempo passou e os anos de fartura deram lugar à escassez. Assim como José havia previsto, a fome atingiu as terras vizinhas e povos de diversas regiões começaram a buscar auxílio no Egito. A sabedoria do governador hebreu salvava não apenas os egípcios, mas também estrangeiros que vinham implorar por comida. O nome de José alcançou lugares distantes e sua influência ultrapassou as fronteiras do império. Potifar, um homem de armas e estratégia, via naquela história um exemplo de como o verdadeiro poder não vinha apenas da força, mas da visão e da sabedoria. Mesmo que Potifar nunca mais tenha tido um papel direto na vida de José, ele sabia que sua trajetória estava entrelaçada com a do hebreu. Sua casa foi o primeiro lugar onde José demonstrou sua capacidade de liderança e sua confiança foi o primeiro passo para a ascensão do jovem. Ele nunca falou sobre isso com ninguém, mas em seus momentos de reflexão, perguntava-se se José havia perdoado as injustiças que sofreu sob seu teto. Potifar, acostumado a controlar seu próprio destino, percebeu que havia coisas que estavam além de sua compreensão. O Egito havia mudado, e Potifar, um homem que já foi símbolo de poder e disciplina, agora se via como um mero espectador da grande história que se desenrolava diante de seus olhos. Ele não era mais o comandante da narrativa, mas sim uma peça, que mesmo sem perceber, havia ajudado a mover os eventos na direção certa. A história de José era grandiosa, e Potifar, mesmo de longe, reconhecia que havia sido um instrumento dentro de um plano muito maior do que qualquer império terreno poderia conter. A Bíblia não fornece informações detalhadas sobre o que aconteceu com Potifar após o incidente com José e a prisão. A narrativa bíblica em Gênesis se concentra principalmente na vida de José e nas etapas cruciais que ele atravessa, desde sua chegada ao Egito como escravo até sua ascensão como governador do Egito. Potifar, embora desempenhe um papel significativo na história de José, ao ser o oficial que comprou o jovem hebreu e o colocou em sua casa, desaparece da narrativa bíblica após o episódio da falsa acusação feita pela esposa de Potifar. A história de Potifar nos ensina que nem sempre os grandes eventos são movidos por aqueles que estão no centro das atenções. Às vezes, aqueles que parecem secundários são, na verdade, peças essenciais em um plano maior. Potifar, com seu poder e influência, tomou decisões que mudaram destinos sem sequer perceber. Sua confiança em José abriu portas para que o jovem hebreu se tornasse a figura que salvaria o Egito e muitas nações da fome. Mas será que ele entendeu isso em vida? Será que reconheceu que suas escolhas foram guiadas por algo além de sua própria estratégia? Essa história também nos lembra da complexidade do julgamento humano. Potifar não era um homem cruel, mas se viu preso entre suas próprias obrigações e a necessidade de manter sua posição. Quantas vezes não nos encontramos diante de escolhas semelhantes? Quantas vezes tomamos decisões sem saber o impacto que terão no futuro?
O que aconteceu na casa de Potifar nos leva a refletir sobre quantas vidas podemos afetar, direta ou indiretamente, apenas com nossas atitudes diárias. José foi traído, acusado injustamente e preso, mas sua integridade nunca foi quebrada. Ele confiou que havia um propósito maior por trás de tudo o que lhe aconteceu. E você? Como lida com as injustiças que enfrenta? Você acredita que até mesmo os momentos mais difíceis podem estar preparando o caminho para algo maior? A história de José mostra que Deus pode usar até mesmo as situações mais adversas para cumprir seus planos. Mas será que estamos preparados para confiar nesse processo? Agora eu te pergunto, você acredita que Potifar percebeu a verdadeira grandeza de José? Você acha que ele se arrependeu da forma como tratou o hebreu? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. E se essa história te fez refletir, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar aprendendo sobre os mistérios e lições da Bíblia. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e vamos juntos explorar mais histórias que mudaram o mundo.